Olá, imparáveis! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o movimento uniforme, movimento progressivo e retrógrado. Mas antes de nós seguirmos, pessoal, não esqueça aí de acionar o sininho, compartilhar, dar o seu like, para que nós possamos aí melhorar o nosso vídeo. Sendo assim, você irá ajudar também mais pessoas compartilhando aí. Então, pessoal, vamos lá. Mas antes de nós prosseguirmos, pessoal, com o movimento uniforme, eu quero fazer uma correção aqui. No vídeo passado que nós falamos que a cinemática era a parte da física que estudava o movimento dos corpos e suas causas. Na verdade, não é isso, pessoal. A cinemática, ela estuda o movimento dos corpos sem preocupar com a causa. Quem vai se preocupar com a causa é a dinâmica, que vai ser o assunto de próximos vídeos que virão. Então, a dinâmica, ela estuda o movimento, levando em consideração a causa. Beleza? Então, não se esqueça disso. Desculpe aí pelo erro. Então, vamos lá no movimento uniforme. Se a trajetória for uma reta, pessoal, o movimento é dito retilíneo e uniforme, tá? Então, o movimento uniforme é aquele que mantém sempre as mesmas características no passar do tempo. Ou seja, as posições não elas vão aumentar uniformemente com o passar do tempo, como nós vamos ver aqui no vídeo, né? Então, vamos imaginar esse carro nessa trajetória reta, então, o movimento retilíneo uniforme. De acordo que o tempo passa, as posições do corpo estão o quê? Mudando. Lembrando que movimento é isso, né? Eu falo que um corpo está em movimento quando suas posições mudam no passar do tempo. Se a posição do corpo não mudar na passagem do tempo, eu falo que esse corpo está em repouso. É claro que nós estamos levando em consideração um referencial fixo na Terra. Então veja aí que as posições do móvel estão aumentando de 20 e 20. Então está mantendo uma uniformidade. Então isso que caracteriza ser um movimento uniforme, pessoal. As posições aumentam uniformemente na passagem do tempo. Então vamos lá para a função horária das posições. Lembrando que no movimento uniforme a velocidade ela é constante, ó. Ela não vai variar. Então toda vez que a velocidade for constante, ela não varia. Ela permanece sempre o mesmo valor com o decurso do tempo. E ela tem que ser diferente de zero. Isso é bem verdade, porque se a velocidade for zero, esse corpo está o quê? Em repouso. Então, lembrando da definição de velocidade média é o espaço percorrido por um corpo e dividido pelo tempo gasto em percorrer, né? É uma grandeza que está associada a movimento, então velocidade é uma grandeza que está associada a movimento, que vai medir a variação das posições de um corpo no decurso do tempo. Então, vamos chamar a velocidade V de velocidade média de velocidade V. E o ΔS, lembrando que é S menos S0, posição final menos posição inicial, e variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Fazendo o tempo inicial igual a zero, porque sempre o nosso fenômeno, a gente sempre zera o cronômetro para começar a partir do zero. Lembrando que na física nós não contamos o tempo no passado, o tempo anterior a zero. Nós contamos o tempo a partir do marco zero. Então vamos lá. Fazendo então t igual a zero, nós temos essa equação, vai aparecer desta maneira. V igual a S menos S0 dividido por t. Então quero desaparecer com esse t aqui, então está dividindo, vem para cá, multiplicando. Então logo temos uma outra maneira aí, ó. Então, VT igual a S menos S0. Eu quero isolar posição final. Então, esse termo que está negativo aqui, vem para cá, positivo. Então, logo, eu tenho a função horária das posições. Então, quer dizer que S, a posição, está dependendo de quem? Do tempo. Então, o que vem ser uma função? É uma relação única, que a cada valor que eu atribuir para o tempo, eu vou achar um valor da posição. E S0, que é o termo independente, não é, da nossa equação, representa para nós a posição inicial. Beleza, pessoal? Alguns, para memorizar aí, ó, a gente fala que sua sogra voltou, ou só sorvete. Não é? Então, vamos lá
avançar um pouquinho para falar sobre o movimento progressivo e movimento retrógrado. Então, o que vem a ser um movimento progressivo? Então, vamos imaginar aqui uma trajetória. E os marcos dessas trajetórias estão representados aqui, ó, de 0 até 140 km. Então, no movimento progressivo, o que vai acontecer com a posição do móvel, pessoal? Isso aí mesmo. A posição do móvel aumenta no passar do tempo. Então, no movimento progressivo, as posições do móvel aumentam na passagem do tempo. A característica principal do movimento progressivo é aqui, pessoal. Você deve olhar a velocidade. Velocidade maior que 0. Isso quer dizer que a velocidade é positiva. Toda vez que a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. E outro detalhe, o móvel está percorrendo o mesmo sentido da trajetória que nós orientamos. Então, orientamos a trajetória da esquerda para a direita e o móvel está movendo-se da esquerda para a direita. O movimento retrógrado é oposto ao movimento progressivo, pessoal. Então, aprenda um que o outro você vai tirar de letra. Então, vamos desenhar uma trajetória aí. Ó. Então, está aí a minha trajetória, está orientada da direita para a esquerda. E o móvel está movimentando da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer com a posição dele no passar do tempo? Diminui. Então, veja que no movimento retrógrado, as posições do móvel decrescem na passagem do tempo. E observa que a velocidade tem que ser o quê? Negativa. Então, velocidade menor que 0 quer dizer isso, velocidade negativa. Então, para que não fique só em nossa conversa, pessoal, vamos entender aí, ó, um pouquinho. Então, observe que foi dada aí a função horária da posição de um corpo e fala que as unidades têm que estar no sistema internacional. Isso quer dizer que todas as posições têm que ser medidas em metros. Velocidade em metros por segundo. E o tempo tem que ser medido em segundo. Isso que quer dizer que está entre parênteses aqui. Ó. Então, ele pede para determinar a posição e a velocidade do móvel. Então, não tem que fazer cálculo nenhum, pessoal. É só você pegar e interpretar a sua função. Pegar, fazer as coletas de dados. Então, para evitar que você esqueça qual que é a posição inicial e qual que é a velocidade nesse termo, eu aconselho que você sempre copie a função horária geral. Ó. Sua sogra voltou. Então, veja que a posição inicial é o termo que está solitário. Então, vou circular aqui para que você possa enxergar. Ó. Então, isso quer dizer que a posição inicial é o quê? 20 metros. E a velocidade é o termo que está acompanhando o tempo. Vou circular também para que você enxergue melhor. V igual a 4. Naturalmente, velocidade em metros por segundo. Não esqueça de colocar a unidade de medidas, pessoal. Porque um número sem a unidade de medida é simplesmente um número. Mas um número acompanhado da unidade de medida é uma grandeza física. Então, não esqueça desse detalhe. E uma observação, pessoal. Observa que a velocidade é positiva. Aqui eu já poderia fazer o julgamento, que o movimento é o quê? Progressivo. Então, não esqueça desse detalhe. Aqui o exercício não pediu, mas poderia ter pedido. Beleza? Vamos fazer, então, a letra B. A letra B, ele quer a posição no instante, o quê? 5 segundos. E instante é tempo, pessoal. Quando o tempo for 5 segundos, aonde o móvel vai se encontrar? Lembrando que a função nos ajuda a localizar o móvel na trajetória. Então, veja, para t igual a 5 segundos, aonde vai se encontrar esse móvel? Então, substituindo aí o 5 aonde tem t, eu vou trocar a letra pelo número, então está aqui, ó, 5 vezes 4. Faço primeiro a multiplicação, não se esqueça que primeiro a multiplicação, né, depois a adição ou subtração, na ordem que aparecer. Então, vamos lá, 4 vezes 5 deu 20, 20 mais 20, 40 metros. Então, veja que bem simples o cálculo, né, pessoal? Então, não tem estresse aí, fique tranquilo, né? É só fazer mais exercício que você vai memorizar isso aí. Ou seja, o ato da repetição chega à perfeição. Não esqueça disso aí. Então, na letra C, ele pede o instante em que o ponto material passa pela posição 60 metros. Então, veja que agora ele mudou, né? Ele inverteu aqui a situação. Aqui ele te dava o tempo e pedia a posição, agora ele te deu a posição e pede o tempo. Então, vamos lá, ó, posição é 60.
Então sempre eu vou pegar a minha equação, ó. Aonde tem essa eu vou colocar aqui o 60. Então veja, 60 igual a 20 mais 4 vezes t. Eu quero quem? O tempo. Então esse termo aqui está somando de cá. Quando eu passo ele para lá, ele vai subtraindo. Ó. Fica 60 menos 20, igual a 4t. Então eu vou resolver a subtração. Ó. 60 menos 20 dá 40. Veja que agora é possível a gente determinar o valor de t. Qual o único valor de t que eu multiplico por 4 e dá 40? Se você for um observador, tiver olhos matemáticos, enxergará que 10 vezes 4 dá 40. Então, o t só pode ser 10. Mas vamos fazer de maneira passo a passo. O 4 está multiplicando, eu quero isolar o t, então ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 4. Então, veja aqui. 40 por 4. E 40 por 4 dá 10. Não esqueça de colocar a unidade de medida, né? 10 o quê? Segundos. Então, o tempo que o móvel está na posição 60 metros é 10 segundos. Então, se você tiver dúvida, é só substituir, né? Na equação que você vai ver, né? Então, substitui aqui para você ver. 10 vezes 4 dá 40, mais 20 dá 60. Então, está consistente com o que nós falamos. Vamos fazer mais um exemplozinho aí para que você entenda um pouco melhor. Então, vamos imaginar aí um trem, né, que ele tem 200 metros de comprimento e tem velocidade constante de 72 km por hora. Ele pede, então, para determinar o tempo gasto para ele passar numa ponte de 50 metros. Então, aqui está a ponte. Vamos idealizar, né? Então, sempre eu aconselho que vocês façam um desenho esquemático para você entender. Claro que aqui nós pegamos um desenho já pronto, né? Para facilitar a nossa vida, que eu não sou um expert em desenho. Mas vamos lá. Vamos representar as distâncias, né, do trem e o comprimento da ponte. Então, a ponte tem 50 metros de comprimento e o trem tem 200 metros de comprimento. Então, vamos entender que para acontecer essa travessia, esse ponto A, que nós colocamos aqui, ó, tem que estar do outro lado da ponte, não é verdade? Então, vamos considerar que esse trem seja um ponto material que está localizado aqui. Ó. Vamos determinar aqui o marco zero do ponto A. Então, o trem vai ter que viajar uma distância, o ponto A, né, desculpa, tem que viajar uma distância de quantos metros? 250 metros. Então, fazendo lá a velocidade que está em 72 km por hora, convertendo para metros por segundo, que eu tenho que trabalhar no sistema internacional, porque a distância está dada em metros, né? Então, vamos transformar 72 km por hora em metros por segundo. Então, se você lembra lá que para transformar de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, 72 por 3,6, você acha aí 20 metros por segundo. Então, feito isso, orienta o sentido, pessoal. Então, o trem está movendo da direita para a esquerda. E ele vai concluir a travessia somente quando o ponto A estiver onde? Do outro lado. Então, isso quer dizer que a posição do ponto A, a posição inicial, é 0 e a posição final 250. Então, dessa forma aí fica fácil. Ó. Substituindo, então, posição final 250 e posição inicial 0 e velocidade o quê? 20. Então, observa que vai ficar 250 dividido por 20. Logo, o tempo da travessia é 12,5 segundos. Então, espero aí, pessoal, ter ajudado vocês. Então, não esqueça de compartilhar, dar o seu like. E até o próximo vídeo.